gente, hoje eu vou estar com o Dr. Ribas Convida, um grande amigo, médico, palestrante também, um dos maiores precursores para falar sobre jejum e principalmente nessa abordagem que a gente está hoje. No Dr. Convida, eu queria estar com o meu grande amigo Wesley, que vai falar um pouco comigo e debater um pouco sobre o jejum no esporte. É uma grande felicidade estar com ele. Ele está entrando aqui, eu vou aceitar e aí a gente vai dar uma sequência um pouco nesse conteúdo de informações. Oi, Boa noite, Wesley! meu amigo, tudo bem? Tudo bom, meu grande amigo? Poxa, que prazer enorme, cara. Eu tava sonhando em fazer uma live com essa musiquinha no fundo aí. Eu tava te acompanhando no Dr. Ribas Convida, né, cara? Top demais essa musiquinha. E hoje eu tô aqui, ó, sendo um convidado para falar de um assunto que eu tanto amo. Wesley, primeira coisa, como sempre eu falo para todo mundo que eu convidei, mas você está comigo aqui porque tem uma questão especial. É uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito e que a gente tem bons convívios em congressos, bons papos e bons aprendizados sempre, né? Boas trocas de experiência. E eu acho que não poderia ter outra pessoa melhor. Tem um assunto que a gente pode considerar um pouquinho polêmico ou não para algumas pessoas, mas Muito. o jejum, e principalmente quando a gente fala de jejum no esporte. Então, eu acho que a melhor pessoa que poderia me ajudar, a melhor pessoa que poderia estar conduzindo isso comigo, seria você. A maestria sua, a expertise sua, que defende o jejum, né, que palestra sobre o jejum, para a gente poder realmente esclarecer para os meus seguidores, para os seus seguidores, um pouco mais sobre essa polêmica, né, ou sobre os benefícios que isso tem. Seja Ô, bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Poxa, eu que agradeço pelo convite. E sem dúvida, né, Ribas, a gente tem um convívio realmente dos congressos, a gente ali, né, a nossa amizade juntamente com outros colegas e a troca de experiência que a gente tem nesses congressos de conhecimento, para mim, é o que mais vale do congresso. Essas conversas informais, esse bate-papo e sem dúvida, saiba, meu amigo, que você está fazendo aí um projeto lindo aí, doutor Ribas, tenho te acompanhado e agradeço de coração pela sua oportunidade, pelo convite. Saiba, meu amigo, que é uma coisa que eu sempre falo, quanto mais eu ensino para as pessoas, quanto mais eu falo sobre o jejum, eu também aprendo. Acho que a melhor maneira de a gente aprender é ensinar para os outros. Não é só lendo, só estudando, mas é ensinando para os outros, porque a gente reforça os conhecimentos. Então, eu só tenho que agradecer. E, de fato, né, é um assunto um pouco polêmico, que é o jejum. Eu sou um defensor nato, as pessoas que me acompanham nas redes sociais, e aproveitar aqui, agradecer também, o Ribas, as pessoas que estão me acompanhando, que eu estou fazendo 2 lives diárias, cara. Estou fazendo Eu 2 tô vendo, lives você tá bem no pique, de manhãzinha lá, ó, de 6h30. manhãzinha, 6h45 e 8h30, hoje especialmente às 8 horas. Estou fazendo 2 lives diárias e realmente a nossa live foi marcada anteriormente, mas que bom que caiu logo nessa semana. E realmente é um assunto que eu ia abordar e com certeza eu tinha que falar com um mestre que aborda bastante a questão do esporte. Eu não conheço ninguém que saiba mais a questão da medicina integrativa, ortomolecular, atrelado ao esporte como você. Obrigado também pelo carinho, né? Wesley, então acho que a gente pode começar, né? Já tem bastante pessoas conosco aqui. E primeira coisa de todos, eu acho que a gente tem que esclarecer. Jejum no esporte, é vantajoso ou não? O que você me diz, meu amigo? Vamos lá, eu quero saber de você também, a sua experiência, viu, Claro, a Ribas? gente está aqui para poder discutir. A gente fala, a Isso gente vai aí. E poder. pode ir contra do que eu falo, tá? Pelo amor Claro, de pode deixar, não Deus. vou puxar saco, não. Porque a gente não combina nada, viu, pessoal? Aqui vai ser dinâmico. Lógico que a gente preparou um conteúdo antes, né? A gente Mas tem um pequeno enredo assim, mas a gente sempre foge, né, Wesley? Sempre quando a gente conversa, a lógico, gente não lógico, foge. lógico, lógico. Essa pergunta, jejum no esporte, meu amigo, é o que eu sempre falo, depende do objetivo da pessoa. Depende muito do objetivo e depende qual esporte ela está fazendo. E se ela está adaptada ou não. Isso é muito Uhum. importante. Não tem como você, por exemplo, uma pessoa, um paciente seu que é adepto ao CrossFit, eu sei que você realmente é bem adepto, fala para ele, uma pessoa que não está adaptada a fazer jejum, vai fazer o CrossFit em jejum. Ele não vai conseguir. Bem provável que não vai conseguir, tá? Bem provável. Mas é isso que eu sempre abordo. Eu faço uma coisa muito personalizada para cada Ótimo. paciente meu, assim como você também faz.
Cada um tem a sua particularidade. Às vezes alguém tem um distúrbio hormonal, um déficit de vitaminas, e a gente tem que ir ajustando isso, né? Às vezes o estilo de vida está inadequado. Mas quando você fala no jejum no esporte, vai depender dessas três questões. Se a pessoa está adaptada, o objetivo e qual tipo de esporte, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que estão adaptadas, poxa, maravilha, vai muito bem, a pessoa tem um alto rendimento. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar em jejum, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que gosta, independente de qual tipo de treino, se é aeróbico ou musculação, eu gosto de treinar em jejum. O meu corpo responde bem. Mas eu tenho pacientes que gostam de tomar um shake antes de fazer atividade física, né? Assim que eu acredito que você. Então, se a pessoa está adaptada ou não, realmente isso vai influenciar muito. Isso vai influenciar demais. E principalmente, meu amigo, aí abordando qual tipo de atividade física, né? Por exemplo, um aeróbico é mais simples você fazer em jejum, fazer o AEJ, né? Uhum. Agora, a atividade física mais resistida, talvez a pessoa tenha um pouco de dificuldade. Aí você tem que mudar todo o planejamento dele na janela de alimentação. Por isso que eu faço uma coisa muito específica. Eu faço todo o planejamento de suplementação, juntamente com a nutricionista, de uma alimentação, para que no horário que ele for treinar, ele consiga treinar em jejum. Porque não adianta a pessoa, ela quer ter alta performance no treino. Não adianta você falar, ó, vai treinar em jejum que você vai ter alta performance. Às vezes a pessoa não está habituada a isso. Então vai depender muito também do esporte. Dependendo muito do que também a pessoa quer, o objetivo dela. Ah, eu só quero perder peso. Ah, eu quero ganhar massa magra. Para aquelas pessoas que querem ganhar massa magra, talvez não é indicado fazer jejuns todos os dias. Ou fazer jejuns longos. Então, meu amigo, depende muito. Depende muito do objetivo, depende da adaptação e depende do esporte da pessoa. E eu faço muito personalizado, muito individual, de acordo com o objetivo, atrelando todos esses fatores. O Wesley, semana passada eu fiz uma live com a Andrea Naves, né? A Andrea Naves, para mim, é uma personalidade para nutrição e uma coisa que a gente comentou semana passada foi a questão da hidratação, por exemplo, para atletas de alto rendimento ou para pessoas praticantes, né? Se deveria hidratar muito ou hidratar pouco. Tem alguns estudos que falam, é questão adaptativa, é o que a gente fala. O jejum também eu vejo da mesma forma. Não dá para a gente chegar hoje e impor, né, para esse paciente sem a gente entender, primeiro, qual que é o esporte, né? A gente tem que saber realmente da parte esportiva. Igual você falou do CrossFit. Tem pessoas que vão adaptar, igual viu aqui uma paciente, né, uma seguidora também que comentou, eu treino em jejum. Eu, Ribas, por exemplo, eu consigo treinar em jejum se for um treino pela manhã. Eu consigo muito bem ir. Mas agora, se eu for treinar 9 horas da noite, 8 horas da noite para fazer um treino em jejum, eu não consigo. Eu preciso estar bem nutrido. Tem que ter uma reserva de glicogênio suficiente para eu poder treinar, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer para todo mundo que está vendo essa live. O jejum, ele é importante? A gente vai falar já já sobre os benefícios dele, né, Wesley? O que ele traz para o nosso corpo como um todo. Mas é assim, a individualidade bioquímica. Cada ser único, cada um tem uma rotina, cada um tem uma história e cada um tem o seu estilo de vida. Em cima desse estilo de vida, nós médicos temos que adaptá-lo para ele poder ter o quê? A melhoria de performance e a melhoria também de saúde. Porque uma coisa que eu falo para todo mundo, não tem como a gente pensar em performance, que um atleta de alta performance, ele vai, né, fazer de tudo, do coração dele, da emoção dele, para ele poder chegar ao pódio. Mas você tem que tentar ver até que ponto isso vai colocar em risco a saúde dele. Porque daqui a pouco ele vai parar de competir. E lá na frente ele vai ter realmente problemas de saúde. Então, assim, o que a gente planta hoje, a gente colhe lá na frente. Mas isso é fantástico, né? Parabéns, eu acho que é isso que a gente preconiza, né? Alinhamos, exatamente, pensamos da mesma maneira. Eu fico feliz aqui, eu tenho certeza que realmente as suas seguidoras que são seguidores do CrossFit, até atleta de alta performance, eu tenho certeza que tem pessoas que gostam de treinar em jejum e outras não. E vai variar do horário e o tipo de esporte. Então, assim, é exatamente isso. É muito individual, pessoal. Não posso chegar, não. Realmente você tem que treinar em jejum, que não sei o quê. Não é isso. Não é isso. Se a gente está fazendo isso, pode ser até um risco para a pessoa. Pode ser até um risco. Ela pode ter realmente ela pode, de fato, ali não ter um rendimento. Ela pode realmente ter alguns tipos de problema, lógico que, de fato, simples, contornáveis, mas realmente ela talvez não consiga atingir o objetivo dela.
ele não vai performar da mesma forma que eu comento, né, com um atleta que vai para a competição. Eu posso fazer o jejum no dia da competição? Não inventa moda, entendeu? Sendo que você já não teve a prática, sendo que você não está Perfeito. adaptado. Não tem que estar, a gente tem que estar adaptado a tudo. O ser humano ele adapta. Então, se a gente consegue fazer com que esse jejum seja estimulado da maneira certa, se ele testou, se ele comprovou que ele teve rendimento de resistência, de força, né, de recuperação, isso é favorável para todo mundo, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que esclarecer. É vantajoso, mas de acordo com a individualidade, né? Para cada um, né, Wesley? Perfeito. E uma coisa que a gente tem E, que também ensinar para os nossos seguidores, né? Às vezes, e também colegas médicos, nutricionistas, área da saúde, às vezes um artigo científico fala uma coisa e você vê que na prática é diferente. Você vê que na prática é diferente, né? Não, é comprovado que realmente o jejum faz isso, 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 aí você vê que na prática é totalmente diferente. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade que realmente a prática, a experiência também conta muito em relação à questão dos artigos científicos, né? Então a gente também tem que ficar, lógico que a gente não é uma pessoa aversa à ciência, não, a gente segue a ciência, mas a prática clínica também conta muito. Não adianta a pessoa saber muito de teoria e não saber nada da prática. Isso é verdade, porque assim, os artigos eles são moldados para não ter viés. Quanto menos viés, melhor, entendeu? Mas a gente está com seres humanos que, querendo ou não, eles têm problemas de estresse, têm compulsões alimentares, têm transtornos alimentares, têm problemas de saúde, e a gente não consegue moldá-los como se fosse bonequinhos para a gente colocar eles na mesma forma, comendo do mesmo jeito, treinando da mesma forma, para a gente ter o mesmo resultado, às vezes, replicado num estudo. O estudo nos orienta, nos mostra os benefícios e os malefícios, né? Mas às vezes a gente não consegue ser 100% rígido, né? 100% engessado, vamos dizer, igual um estudo pode ser, né, Wesley? Perfeito, meu amigo, muito Meu bom. amigo, outra coisa que mandaram pra gente aqui, eu abri uma caixa de textos, né, Sim. pra gente perguntar para algumas pessoas, os seguidores, e uma das maiores perguntas que saiu para mim é assim, ó, doutor, pergunta pro Wesley, só dá para treinar em jejum de manhã ou dá para treinar em jejum em outro horário, né? Olha, eu costumo dizer que quanto mais a gente segue nosso ciclo circadiano, mais favorável a gente consegue desempenhar nossas atividades diárias, né? Então, por exemplo, se você acorda de manhã, é natural que o seu cortisol já está o pico na parte matinal, a sua testosterona, então o seu corpo está mais apto a juntamente fazer um jejum e fazer atividade física. Seu corpo está muito mais apto, né? Até porque também, se você teve uma noite de sono restauradora, aquele sono reparador, você está preparado para acordar, fazer uma atividade física, claro, se você estiver adaptado. Então, de manhã, com certeza, você consegue se adaptar muito mais facilmente, principalmente porque, fisiologicamente, o seu corpo vai aumentar o cortisol, tá o pico de cortisol, dá o pico realmente da testosterona, e por si só, o jejum também faz isso de uma maneira fisiológica. Aumenta a noradrenalina, aumenta o cortisol e vai otimizar o seu treino, tá? Diferentemente, como o Ribas falou, eu também não indico isso, uma pessoa que passou o dia todo trabalhando, mente cansado, estressado, e realmente treinar de jejum, tá? Então, realmente, é muito difícil realmente a pessoa conseguir ter uma otimização num treino fora desse horário no período matinal. É muito difícil. Talvez uma pessoa pode conseguir, tudo bem, mas eu acho que quando for fazer atividade física, tenta fazer atividade física realmente no período da manhã em jejum. Eu sempre indico nessa parte. Ou nos último caso, como eu sempre falo, eu faço uma coisa muito em cima. Talvez a pessoa, Ribas, ela não goste de fazer o jejum na parte da manhã. Ela gosta de fazer o jejum no final. Isso é muito. Existe essa flexibilidade. Mas habitualmente as pessoas preferem acordar e fazer o jejum no período noturno, né, e no período da manhã. Às vezes eu ajusto o jejum da pessoa, que ela encerra o jejum dela às 14 horas. Tá? Ela inicia às 14 horas, desculpa, ela inicia o jejum dela às 14 horas. E ela vai se alimentar no dia seguinte. Essas pessoas também, de fato, conseguem fazer uma atividade física, mas o rendimento não é a mesma coisa. Treinar 4, 5 horas da tarde. É totalmente diferente. De manhã, seu corpo está muito mais apto, sem dúvida nenhuma, pela resposta fisiológica do jejum e também porque seu corpo está muito mais apto e está produzindo realmente testosterona e cortisol.
né? Isso é claro, é fisiologia, né, Wesley? E a gente fala, a gente tem que Isso. respeitar a nossa vida como um todo para poder ter objetivo. A gente está falando aqui não só de atleta de alta performance, mas para nós que somos praticantes de atividade física como um todo, a gente tem que saber respeitar as individualidades, rotinas como um todo, né, para poder ter saúde. E Wesley, só para a gente esclarecer mesmo, eu acho que essa pergunta e sempre quando a gente fala de jejum, as pessoas sempre ficam muito confusas, né? O que é jejum? Tem 16 para 8, quase, tem uma série de perguntas, né? Como que a gente faz jejum, entendeu? Eu queria que você me ajudasse, assim, você, nessa parte, né? Explicar de uma forma mais fácil o que é o jejum, entendeu? E o que ele pode trazer para a gente, assim, né? Como que ele vai funcionar dentro do nosso corpo, né? Trazendo benefícios, por exemplo. Perfeito. Essa é uma pergunta mais longa, mas vai ser simples das pessoas captarem, né? São três em uma. Mas olha só, o que é jejum? O jejum, as pessoas encaram, aquelas pessoas mais leigas, pessoas que não sabem, o jejum vou passar fome, o jejum vou desmaiar, o jejum remete um pouco a isso, né, Ribas? Com certeza, para as pessoas que desconhecem, fala que o jejum você vai desmaiar, vai passar fome, você vai ficar mais estressado, que você vai ter mais compulsão alimentar. E de fato acontece o oposto disso. E eu posso comprovar para vocês de uma maneira fisiológica, e eu tenho uma prática muito grande com isso. E jejum nada mais é do que eu falo para todo mundo, o jejum, encare ele como um descanso e uma purificação do seu corpo. Então, o jejum intermitente nada mais é do que uma janela no qual você programa um tempo que você vai descansar o seu corpo e purificar com uma janela que você vai se alimentar, ok? Então, repetindo para todos os nossos seguidores, é uma janela no qual você programa que você vai descansar e vai purificar o seu corpo, ou seja, você vai ter abstenção de calorias com uma janela no qual você vai fazer realmente uma alimentação. E quando eu falo, as duas, a janela de jejum e de alimentação, elas são uma tão importante quanto a outra. Porque não adianta a pessoa fazer o jejum e depois, na janela de alimentação, comer coisas industrializadas, comer coisas que não deve, né? Então, sem dúvida nenhuma, o jejum tem que ser feito e, consequentemente, quebrar da maneira correta. Não é só o tempo que você está de jejum, mas a maneira como você quebra o jejum. E eu, particularmente, gosto, né? Eu trabalho muito com emagrecimento, eu gosto muito de seguir a linha low carb, né? Ou cetogênica. Gosto muito dessa linha. Então, na janela essa estratégia da janela de alimentação, gosto de seguir realmente a estratégia low carb ou cetogênica. Acredito que você compartilha da mesma ideia do que isso, né? Muito. E a coisa mais engraçada, assim, que a gente vê no consultório, as pessoas, quando a gente fala a questão, vamos tentar fazer um estilo diferente, vamos tentar fazer o jejum, eu vou passar fome, não consigo É, de forma alguma, né? Tem essa questão mitológica da restrição calórica como um todo, né? E de passar fome e assustar as pessoas. Mas, assim, Wesley, eu sempre deixo claro, eu tenho na minha sala um gráfico que eu sempre dou, quando eu dou aula para médicos, eu explico a questão realmente do jejum e da prática de atividade física para eles compreenderem. Que mais ou menos eu acho que eu posso até te ajudar a responder aquela resposta dos principais benefícios, né? Vamos dizer assim. perfeito, né, Ju? Uma coisa Uhum. que eu acho assim, eu sempre falo e mostro para eles, quando a gente faz uma restrição calórica, né, na atividade física, a gente aumenta as sirtuínas. As sirtuínas hoje já está muito falada aí por causa da Adele, né? Com as dietas que aumentaram as sirtuínas que favoreceram o emagrecimento. Então já tem ligação aí que o pessoal conhece, né, agora. Quando a gente aumenta as sirtuínas, a gente está fazendo o quê? Mais atividade a nível mitocondrial. E se a gente Perfeito. aumenta a estimulação de mitocôndrias, o que a gente está favorecendo? Benefícios para o corpo. E aí, esse aumento que a gente considera hoje na medicina, e tem um nome, famosa biogênese mitocondrial, que tem como a gente Perfeito. dosar. Tem exames que a gente consegue dosar padrões de mitocôndria, que eu doso com os pacientes, eu acredito que o Wesley também dosa, e a gente consegue ver essas melhorias fisiológicas. Quando você dosa a mitocôndria, você consegue ver a saúde delas e a metabolização, você já sabe que tem saúde ou malefícios ali. E a restrição calórica, né, o jejum, ele vai estimular dessa forma. E uma coisa mais engraçada, né? Que as pessoas às vezes pensam, a gente está comendo menos. Eu estou com um débito realmente calórico, mas será que eu vou ter performance? Existe a possibilidade de performance, sim, como a gente falou. Porque você vai estar aumentando, né? Quando você aumenta a biogênese, a capacidade respiratória. E para Perfeito. aumentar a capacidade respiratória, o que a gente faz? Diminui radical livre.
que na Isso. prática da ordem molecular é o que a gente vai ter mais benefícios também com o efeito antioxidante e com o efeito realmente desse estresse. Então a gente vai prolongar, né, alguns benefícios no organismo. E se Perfeito, você Wagner. diminui radical livre, o que, que a gente fala? Aumenta o quê? Capacidade antioxidante. E essa capacidade antioxidante ela se abre em dois braços, que é o quê? O braço da longevidade, que vai fazer com que a gente envelheça de uma forma mais lenta, né, como um todo. E o que eu mais falo para o atleta, que é mais importante, se você trabalha realmente com o corpo adequado, adaptado, e você favorece o aumento de biogênese mitocondrial, que são os estímulos de benefício, você diminui lesão celular. E se diminui lesão celular, performance também ela vem em contrapartida disso, né? Eu acho que esse é o Perfeito. caminho. Perfeito, meu amigo. Olha, que aula brilhante, viu? Sempre aprendendo, Claro. tá? E eu falo a mesma maneira de uma outra forma, mas é exatamente isso, né? Como quando essa biogênese mitocondrial tem essas duas vias, né? E sem dúvida, o jejum você faz essa varredura aí de radicais livres e, consequentemente, favorece aí, diminui a oxidação e favorece a biogênese mitocondrial. E você aumenta a performance, né? E quando o paciente fala para mim assim, doutor Wesley, eu vou passar fome com jejum, né? Aí eu falo, pelo contrário, você vai diminuir a sua compulsão alimentar, muito porque a sua insulina vai ter aquela queda abrupta. E a gente sabe que insulina alta no corpo, ela é hiperfágica. Ela aumenta a vontade da pessoa comer. Então, as pessoas que vivem na Carbolândia são aquelas pessoas mais condicionadas a comer mais, porque toda hora dando pico de insulina e gerando essa vontade de comer. Aumenta a insulina, aumenta a dopamina, uma série de neurotransmissores que a pessoa não consegue sair dessa farra da insulina. E, É um vício, consequentemente, né? é um É vício. o famoso Consequentemente, vício. Eu como, eu quero mais, né? exatamente, é uma farra da insulina, não consegue um ciclo vicioso. E cada vez ela vai ficando mais inflamada. A insulina é um hormônio inflamatório, pessoal. E o jejum age diretamente nessa resistência insulínica, caso realmente você tenha criado. Tudo que está relacionado com a insulina, você melhora em relação ao jejum. Então, por isso que ele tem essas múltiplas facetas e, consequentemente, diminui essa vontade de comer. E não só isso também, uma outra via, uma coisa interessantíssima, ele modula leptina e grelina. Olha que interessante, né? Ele modula esses dois, a leptina, o hormônio da saciedade, e ele modula também realmente a grelina, o hormônio da fome. É muito comum os pacientes chegarem para mim, doutor Wesley, me liga, tá? Eles mandam mensagem, me liga. Estou completando 24 horas de jejum. É normal não sentir fome? É normal não sentir fome? O que eu faço? A pessoa nunca fez. Aí eu falei, não, fique tranquilo. Seu corpo tá bem, está adaptado. Você começa a produzir os corpos cetônicos, vai aumentar a sua saciedade e por aí vai. Então, ele é um grande orquestrador, o jejum, né? Sem dúvida nenhuma, atrelado no esporte. Da maneira como você explicou, realmente a pessoa tem muitos benefícios, principalmente na longevidade. E Wesley, só de eu te cortar rapidinho, uma coisa que é Fique à interessante, você vontade. puxou aí para a grelina, né? E a gente fala, eu tenho muito paciente, né, que quando a gente vai falar de leptina, grelina, a gente sabe que hoje em dia tem alguns estimulantes que aumentam grelina. Porque quando a Isso. gente aumenta a O grelina, seu, a gente vai o seu filhinho favorecer. Ibutamurém, seu filhinho Ibutamurém, Meus pupilos, né? Vamos dizer seus assim. pupilos. E quando a gente aumenta a grelina, a gente está favorecendo uma liberação mais de IGF-1, que é um dos maiores marcadores do hormônio de crescimento. E se a gente aumenta IGF-1, a gente faz lipólise, queima de gordura, a gente aumenta a síntese proteica, então o ganho de massa muscular, e a gente melhora também o tono, a parte da estrutura óssea. Então, o jejum, por ativar essas vias e mais outras coisas que a gente consegue fazer para intensificar esses estimulantes de grelina, vão favorecer também os benefícios estéticos que às vezes as pessoas pegam, mas também que pensa na questão de longevidade, porque se você tem uma boa massa muscular, se você tem menos percentual de gordura, né, e uma estrutura óssea adequada, isso o quê? O paciente não é sarcopênico, o paciente realmente tem qualidade de vida, ele vai ter um envelhecimento mais saudável e duradouro, né? Isso é o mais Perfeito. importante. Muito bom. E assim, só complementando, eu já li estudos mostrando que o jejum, né, ele aumenta 5 vezes o IGF-1. E como você mesmo disse, né, ele aumenta a síntese proteica, ele é um hormônio que faz lipólise. Imagine você fazendo o jejum, com esse IGF-1 lá em cima, você quebra ele com aminoácidos. Olha que legal.
você quebra ele com aminoácidos, né? Você está Vai me dando a aumentar mais nutrição adequada, né? A nutrição certa. exatamente uma nutrição certa, né? Então, realmente, isso é fabuloso. Toda essa resposta fisiológica do jejum, né? Então, tem estudos mostrando que aumenta em até 5 vezes esse hormônio do crescimento. Então, vai ser responsável, de fato, até nos ganhos de massa magra. Lógico que não é o fator principal, né? Tem que ter o treino, tem que ter o descanso, tem que ter a suplementação, tem que ter realmente uma alimentação voltada para a hipertrofia, mas pode ser um aliado realmente para quem quer, deseja, né? E eu gosto muito de atrelar o jejum para aquelas pessoas que querem fazer o cut, mantendo a massa magra e de fato querem um pouco mais de definição. Então, realmente, a gente pode usar essas estratégias e sem dúvida nenhuma, quem se beneficia são os nossos pacientes. E querendo ou não, a gente busca o quê? Qualidade de vida e longevidade, que é as coisas básicas, né? Que todo mundo que busca uma prática mais neutra, né? Sem fatores medicamentosos, sem realmente uso de partes químicas, isso vai favorecer, né, benefícios. A gente utiliza menos medicamentos, vamos dizer assim, e a gente passa a utilizar estratégias mais educadas para o nosso corpo, que são utilizadas há grandes tempos, né? São os princípios dos milênios, né? Que muitas Perfeito. pessoas já faziam que a gente tem que realmente só replicar. Aprender com o passado para replicar agora para o futuro, né? Como sempre, né, Wesley? Perfeito. E só complementando, né? Para quem não sabe, o Ribas com certeza sabe disso. Existe Blue Zones, né? Aqueles lugares do mundo onde temos mais longevos. E todos, unanimidade, fazem o jejum ou uma restrição calórica. Ou seja, quem come pouco vive mais, né? Então, todos em comum fazem o jejum. Todos fazem restrição calórica. Até porque a gente sabe, né? Está poupando o nosso sistema endócrino, nosso sistema digestório, nosso sistema imunológico. Então, está poupando o nosso corpo, a gente está descansando e purificando ele ao mesmo tempo. E lembrando que jejuns mais longos fazem essa varredura um pouco mais intensa em relação a essa purificação do corpo, né? Eu, habitualmente, para realmente emagrecimento, tudo, gosto muito da prática de, complementando aquela pergunta sua, de 16, comece inicialmente com 16, a janela de jejum 16 e a janela de alimentação de 8, né? A partir do momento que as pessoas começam a fazer isso, aí eu começo a ciclar 18, 20 e, consequentemente, as pessoas se adaptam muito bem. Lógico, tem gente que consegue fazer todos os dias, tem gente que faz um dia sim, um dia não, tem gente que faz 5 por 2. Existem várias metodologias, várias e várias. Aí vai muito de uma boa anamnese, de você perguntar para o paciente qual o objetivo e como ele vai se adequando a isso, né? Não existe uma resposta, o melhor 16 por 8. Não, o 18 para 6, não, 5 para 2, o que é do guerreiro. Então, realmente, isso é muito individual. Então, saiba que existe todos esses tipos de jejum e todos vão ter um benefício favorável, lógico, de acordo com o seu objetivo e como você vai se adequar à sua realidade. Não dá para fazer uma pessoa que trabalha noturnamente, né? Eu tenho pessoas que trabalham noturno, tem esse ciclo circadiano invertido. É um pouco mais complicado eles trabalharem de jejum, né? É um pouco mais complicado. Então, a gente tem que ir ajustando. Da mesma maneira que tem pacientes meus que adoram pedalar 3 horas em jejum. Tem outros que não, né? Muitas vezes você tem que quebrar o jejum deles, o jejum calórico, com TCM, óleo de coco. E é uma boa prática aí, realmente, de fato, você quer ensinar para a pessoa o jejum metabólico, né? Que também é muito bom na prática esportiva. O Wesley, e assim, é igual você comentou, quem vive mais come menos, né? É uma coisa que a gente, eu brinco aqui, todo o processo de emagrecimento que nós trabalhamos, assim, a gente vai comer menos. Porque quando a gente come menos, a gente prolonga a expectativa de vida. Um dos maiores prêmios Nobel que tiveram também aí, né, foi a restrição calórica, que mostra o quê? A biogênese mitocondrial e o aumento de capacidade antioxidante, que regenera a Isso. célula, que é o que você falou. 2016, isso mesmo. Então, Autofagia. então isso é algo que já foi premiado, é algo que a gente não está inventando e é algo que realmente tem benefícios, né, para a saúde como um todo, de todo mundo, né? Com E para quem certeza. está chegando agora, eu estou aqui com o Wesley. O Wesley, para mim, é um grande amigo, médico, e é uma das pessoas que mais defendem o jejum. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre jejum no esporte.
O papo tá legal. Para quem perdeu aí um pouco, depois vai ficar salvo aqui no meu Instagram, tá? E vai ser um grande prazer vocês assistirem essa live que está sendo fantástica, tá, Wesley? Obrigado pela participação mais uma vez, tá É bom? isso, eu que agradeço e agradeço aí a presença de todos aqui. E é sempre muito bom esclarecer as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Às vezes a gente não consegue ler aqui as perguntas, mas Isso, às que vezes a passa gente muito consegue. rápido. E às vezes a gente consegue, de fato, a sua pergunta pode ser respondida, pode ser sua dúvida. Então presta atenção na live, que com certeza vocês vão se enriquecer desse conhecimento todo. Ô Wesley, outra coisa, que sempre eu justifico isso nas minhas consultas, eu acho que você também deve ter essas mesmas dúvidas, e foi uma coisa que bombardeou na minha caixinha aqui, né, hoje, né? Tomar suplemento em jejum, pré-treino, por exemplo, quebra ou não esse jejum? Tá, aí vai depender também, viu? Vai depender qual tipo de pré-treino que você vai tomar, né? Então, eu citei aqui, por exemplo, o TCM, né? Ou propriamente o óleo de coco, ou fazer um bulletproof, né? Isso vai quebrar o jejum calórico, porque tem calorias, perfeito, mas mantém ele metabólico. O que, que quer dizer isso, né? Eles são, o TCM, óleo de coco, a manteiga aqui, não são capazes de elevar a sua insulina. Então, vai manter o benefício do jejum em relação ao emagrecimento, a alta performance, a realmente você te ajudar a você ter o seu rendimento melhor e, consequentemente, favorecendo no processo de emagrecimento, tá? Então, você vai quebrar o jejum calórico, mas mantém o jejum metabólico. Agora, eu posso dizer com total segurança, Uhum. todos esses pré-treinos que existem, todos, os importados. Pode falar nome aqui, C4, Assault, todos esses aí vão quebrar, todos. Por quê? Primeiro porque tem adoçante, né? Tem açúcar nele, né? Tem açúcar em Também. alguns, ou maltodextrina no meio Isso. ali, né? E, consequentemente, lógico, que se só tivesse os insumos ali, ia ser incomercializável. Nem sei se existe essa palavra, incomercializável. Não ia conseguir comercializar isso, porque o sabor não fica muito bom. Então, eles colocam corantes, flavorizantes, adoçantes, açúcar para se tornar um pouco mais palatável. E tudo isso já é o suficiente para quebrar o jejum. E a dica que eu dou é, se você quer otimizar a sua performance, vai no óleo de coco, TCM. Uma coisa que eu adoro, Ribas, bem provável que também você usa, que é um suplemento chamado Gol BHB. Gol Sei. BHB. É um Aham. pré-treino legal que você pode utilizar, que não Ele vai favorece quebrar. mais, né? Oi? A parte ele favorece mais o estímulo do jejum. Estímulo do jejum, porque vai aumentar mais os corpos cetônicos. Esse seguramente não vai quebrar o jejum. Você pode estar utilizando esse. Agora, os demais, por terem corantes, conservantes, sabe? Isso tudo vai quebrar o jejum, tá? Com certeza vai quebrar o jejum. Então, assim, é bom vocês adequarem um horário ou trocar o suplemento para realmente você conseguir manter isso, tá? Acredito que o Ribas também pensa da mesma maneira do que a A minha. verdade é essa. A gente tem que ter. É uma coisa que eu falo para todo paciente, e você também, né? E eu acho que todo mundo está Mas acompanhando isso. só uma dica, se a pessoa fizer IN ou EV, se ela fizer IN ou EV, todo o ativador mitocondrial ali, aí não vai quebrar o jejum. Então, fique tranquilo. Então, quem trabalha com a linha ortomolecular IN e EV não vai quebrar. Vai fazer diretamente via parenteral e M não vai quebrar o jejum. A gente pode fazer beta-alanina, PQQ, coenzima Q10, a pessoa sai lá E para mim, com beta uma. é um dos melhores pré-treinos que tem, entendeu? Beta-alanina, para mim, é Para mim, a eu menina também sou dos fã, olhos viu? também. Eu sou fã. Eu também. Eu adoro beta-alanina como pré-treino. Eu acho que para performance de alta intensidade, né? Os estudos já mostram isso. Para mim, ele é fantástico. Agregado a uma boa periodização do treino, ele também é muito favorável. E uma coisa, Wesley, que você comentou, né? Eu sempre falo para o paciente isso, né? Às vezes não é porque a gente está utilizando um pré-treino que ele está falando que ele é livre, diz que tudo pode, que lá só tem benefícios, coisas boas, que na verdade tem que ler HOP, né? É uma coisa muito importante, porque a indústria alimentícia, a indústria da suplementação também, estão tentando nos surpreender e pegar a gente de todo jeito. Então, muitas vezes não vem o nome açúcar,
mas vem igual você falou, vem malto, né? Vem dextrina, vem nomes, né? Que às vezes a gente não está Escondidos. habituado, né? Na rotina diária, que basicamente passa despercebido. Você só olha lá e fala assim, ah, tem beta, tem tal, tem cafeína, tem isso assado, entendeu? Então isso pode. Tem complexo B, então vou tomar, entendeu? Mas não É, é. A gente tem que ficar um pouco mais esperto e passar a pensar um pouco, né, Wesley? Porque eu acho que esse é o mais importante para todo mundo. perfeito, Raciocinar um meu, pouco, né? De perfeito, forma meu lógica. amigo. Assim, e assim, aí é o que eu sempre falo, e também uma dúvida minha, e eu falo isso com total humildade, porque eu Aham. não vejo em nenhum lugar. Se, por exemplo, betalanina, L-carnitina, tudo, se você fizer isso sem só propriamente os insumos via oral, eu sempre tive essa dúvida se de fato quebraria o jejum ou não, tá? Então a gente sabe que eu penso que quebraria, porque é aminoácido ali, né? Eu não acho que ele vai entrar. E principalmente para a gente fazer performance, né, para melhorar rendimento, o nível de uma betalanina, por exemplo, para ser feito de via oral, para fazer a questão da cetoração de carnosina, tem que ser pelo menos 6,4 gramas. Então é uma dosagem alta, que se Sim, a gente ou for ver, seja, ela vai realmente fazer a ativação da quebra. Então vai não fazer é 200 miligramas, né? Vamos dizer, é uma dosagem alta que pode sim favorecer essa quebra, né? Mas exatamente, exatamente. É uma eterna discussão. Limão quebra ou não quebra? Isso quebra ou não quebra? Falta um pouco mais de estudos, mas é assim, seguramente o Gol BHB eu sei que não quebra, e dependendo da quantidade, como você falou aí, da betalanina, da L-carnitina aí, mas aí por via das dúvidas faz IM ou faz IM. parenteral. Mas o IMG, entendeu? O endovenoso, é igual eu falo, endovenoso é muito bom, intramuscular é muito bom, porque a gente tem a certeza que está tomando adequadamente, que a gente tem a segurança de estar colocando 100% dentro do corpo e sendo absorvido nisso. Eu tenho um curso de injetáveis, né? E daqui mês que vem, no começo do Faz o merchan aí, faz o mês merchan. que vem, eu vou estar mês que vem eu tenho curso de injetável e uma coisa que eu falo para todo mundo, entendeu? É os benefícios da via injetável. Eu já fiz um vídeo com o João da Health Tech falando sobre isso, mas é realmente, a via injetável, ela é muito boa porque ela consegue ter uma absorção mais rápida, a gente consegue fazer com que o paciente tenha adesão e a gente tenha a segurança, nós como profissionais, que o paciente está tomando a dose certa, que foi preparada na forma certa e ele está tendo o quê? A frequência do uso. Que é diferente a gente prescrever uma coisa, né, Wesley? A gente acha que o paciente está tomando, ele esquece e às vezes não tem resultado, mas quando você consegue pôr rotina e você consegue fazer endovenoso e intramuscular, você vê um resultado fantástico, né? Com Eu gosto certeza. muito. Eu acho que Com tem boas certeza. E uma experiências coisa também. tem que ter em mente que boa parte da população tem desbiose intestinal. E não vai Isso. absorver nada. Não vai absorver nada daquilo que vai tomar. Então, o primeiro passo, né? Lógico, quem trabalha nessa linha automolecular, funcional, uma série de coisas, a gente sempre trata o intestino. Mas como a gente tem esse conhecimento, né? A gente sai da via oral e faz parenteral e faz IM, aí, paralelamente, você trata o intestino e tem a resposta fazendo isso, né? Então, sem O, dúvida o, nenhuma, a gente tem esses artifícios e, sem dúvida, o paciente vai se beneficiar com tudo isso. Na adesão, na resposta, no o objetivo do tratamento. o Wesley, tem um estudo, né? Que eu não sei se você já chegou a ver ele, mas eu mostro muito nos cursos. Tem um estudo que mostra que o resveratrol, quando a gente faz oral, ele não consegue ser absorvido na dosagem certa, né? Igual a gente prescreve 300 miligramas, acho que vai absorver Hoje, o 300. Ribas, fiz uma IM hoje. Eu também. Fiz um resveratrol IM hoje. Da mesma E é o maneira melhor dia. da É, coenzima Q10 também via oral. Não tem absorção, né? Mas continua, isso. desculpa. Aí, assim, o estudo, o que ele mostra, né? Quando a gente faz 300 miligramas, por exemplo, de via oral, pela via de metabolização, pela via de excreção, por que vai realmente sobrar como substrato para chegar dentro da mitocôndria e fazer o estímulo de biogênese mitocondrial, é apenas 2,3 miligramas. Você toma 300 e absorve 2,3. Então, por isso que a via injetável é mais segura para nós. A gente tem a precisão que está fazendo 100 miligramas, você está absorvendo 100 miligramas, entendeu? Perfeito. De uma forma mais segura para o todo. No mesmo caso, a coenzima Q10 via oral também tem pouca absorção. Por isso que M ou sublingual, é óbvio que coenzima não dá para fazer venoso, para o veículo oleoso, Uhum. né? E M ou sublingual tem uma resposta muito mais satisfatória. Muito mais satisfatória. Muito bom, Ribas. Isso. O Wesley, outra coisa aqui para a gente dar continuidade. Jejum cataboliza massa muscular? Bom, pessoal, essa aí é uma dúvida muito clássica, né? A gente ri aqui porque
não é, a gente ri porque de fato as pessoas falta um pouco mais de entendimento, né? Porque eu até entendo porque existe uma crença muito grande, né? Fica sem comer, vai catabolizar. Pessoal, o músculo é uma coisa estrutural, né? Então é uma coisa muito nobre, tá? É uma coisa extremamente nobre. Não é um jejum da vida que vai de fato queimar sua massa magra, tá? Existem umas situações específicas que isso pode acontecer, mas habitualmente ele não faz isso. Ele tem o quê? Outros tipos de combustíveis, outros tipos de vias para ser utilizada. E uma delas, depois que você depleta todo o seu glicogênio muscular, hepático, você vai ter o quê? A quebra da gordura, você vai quebrar os ácidos graxos e formar os corpos cetônicos. Então, pessoal, para aquela pessoa que tem aquela reserva de glicogênio, aquela pessoa que já estocou bastante gordura no fígado, bastante gordura na cintura abdominal, sem dúvida o corpo vai dar predileção a isso, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer coisa que vai fazer realmente você perder massa magra. Eu vejo muitas pessoas que têm um sobrepeso, têm esteatose hepática, que tem essa gordura abdominal, questionando para mim, doutor, eu vou perder massa magra? Não, pode ficar tranquilo que você não perde massa magra em jejum. O seu corpo ele é sábio. Ele vai realmente na coisa que é mais óbvia para ele e vai gerar muito mais energia, que é o glicogênio hepático, depois começa a queimar a gordura, vai quebrar essa gordura, os ácidos graxos e utilizar como corpos cetônicos. Então o corpo é muito sábio em relação a isso. Mas existem aquelas exceções, óbvio, como tudo na vida. Aquela pessoa que tem já um percentual de gordura baixíssimo, né? Aquela pessoa que não tem quase nada de gordura, estudos mostram 4% de gordura, e fazer jejuns mais prolongados pode sim catabolizar. E aqueles jejuns extremamente longos também, igual a gente vê lá no Largados e Pelados, né? Não sei se você assiste esse programa da Discovery, eu adoro esse programa. Aí realmente são 21 dias praticamente de restrição calórica. Não é isso que a gente está falando aqui para vocês. A gente está falando passando fome, né, Wesley? Lá está passando fome. Exatamente. Aqui é intermitência. Você come e descansa, come, descansa. Então, assim, você não vai queimar massa magra. Obviamente, tem algumas situações. Eu não vou indicar realmente um jejum para uma pessoa que já tem um percentual de gordura baixo, né? Ou, de fato, eu posso até indicar mais jejuns curtos, poucas vezes por semana. Eu não vou indicar para um idoso sarcopênico, que realmente já tem um estado catabólico, ou para uma doença que, por si só, a pessoa já está em catabolismo. Insuficiência renal, uma pessoa que já tem um câncer avançado, a pessoa que tem uma doença crônica no estado já catabólica. Então, realmente não compensa muito, não faz sentido realmente fazer esses jejuns mais prolongados, né? Agora, para pessoas saudáveis, pessoas que são hipertensas, diabéticas, esteatose hepática, síndrome do ovário policístico, doença autoimune, quer melhorar a performance, você pode fazer de olho fechado, que sem dúvida nenhuma você vai ter benefício. Muito bom, Wesley. Obrigado aí pela contribuição. Assim, a gente está quase chegando no finalzinho já, eu tenho só uma última perguntinha, já? né? Quando o papo é bom, a coisa boa, senão a gente aqui... Que isso? Mas não é 1 hora de live? Faltam 15. É 1 hora. Mas a gente já está chegando, até que a gente começa, eu tenho uma outra pergunta para a gente ver. Wesley, uma coisa. Que assim, a gente já comentou muito sobre jejum, falou disso, a gente está falando da parte esportiva, mas uma coisa que, para a gente deixar claro, né? Sempre se pergunta, né? Qual que é a prática esportiva que mais se beneficia? Se é o exercício de força ou o exercício realmente de resistência? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas só para deixar claro para as pessoas, né? Fazendo esse resumo geral. Pela sua visão, o que você comenta sobre isso? Então, assim, eu sou muito, eu sou mais tendencioso para aquelas pessoas que, igual eu falei no início da live, de uma adaptação, do objetivo, isso tem que as pessoas têm que ter esse entendimento, né? Tem que ter esse entendimento do objetivo, da prática, da adesão com a atividade física, né?
mas a gente vê que a pessoa tem mais facilidade em fazer atividade física aeróbica em jejum, tá? Ela consegue fazer com mais facilidade. Pelo menos eu vejo isso na minha prática clínica, né? Se a pessoa talvez não está adaptada nem fazer isso, ela consegue fazer um trotezinho, fazer uma EJ e não vai ter nenhuma repercussão. Agora, fala para aquela pessoa que não está adaptada fazer um crossfit em jejum, né? Fala para aquela pessoa que ela vai pedalar, vai fazer realmente uma musculação em jejum, aquela pessoa que não está adaptada, uma atividade resistida, um exercício de força. Então, essa é a minha maneira de pensar, viu, Riba? Você pode discordar, apesar que Não, sim. eu concordo até com você. Assim, eu concordo com você, mas tem um ponto, né, que eu vejo. Algumas pessoas, a gente são fora da curva e tem um estudo, né, que aí vem artigo, né, que tem um estudo que Isso. fala que realmente exercícios, as pessoas, fazendo um comparativo de resistência e força, as pessoas tiveram mais resultados de melhoria de padrões inflamatórios e de melhoria de Perfeito. performance do treino de força, no lugar de resistência. Porque as pessoas se sentiram mais fracas em relação à resistência. Mas é igual eu falo, estudo para mim ele serve como orientação, né, para a gente poder ver. Mas o que eu vejo na prática clínica mesmo é o maior benefício para a parte, digamos, para resistência. Eu mesmo no CrossFit, se eu tiver que fazer um back squat, descer com peso, sem, com a barriga vazia e jejum, eu não dou conta. Eu vou desmaiar, entendeu? Eu sei disso. É a Aí prática eu que vou conta, também. meu amigo. Né? Eu estou vendo aqui pessoas falando, não, eu treino musculação e crossfit em jejum. Não quer dizer que realmente você é um ponto Isso. fora da curva. É porque você está adaptado a isso. Tem gente que vai se adaptar, tem outras que não, né? É isso mesmo. Wesley, eu queria te agradecer, entendeu? Eu acho que foi bem esclarecedor e para a gente estar aqui hoje. Eu fico gratificado desse momento contigo. Eu acho que a gente está no momento onde que a maior coisa que a gente tem é tempo e doar tempo para as pessoas é algo muito gratificante. Eu te agradeço imensamente por essa possibilidade de ter passado essa 1 hora comigo, tá? Só queria te pedir uma coisa, porque senão eu vou apanhar pro resto da vida, né? Minha mãe é sua fã, Que entendeu? Fã do isso? GV. E minha mãe falou assim, ó, pelo amor de Deus, manda o Wesley mandar um beijo pra mim, entendeu? Como é que é o nome da sua mãe, pelo amor de Clélia, Deus? Como? Clélia, ela tá vendo. Clélia, Clélia. Clélia, Clélia, isso. Clélia, um grande beijo, obrigado pelo carinho, parabéns por criar esse menino tão bem. É um dos gentlemen que existe na medicina, é esse menino aqui, pelo amor de Deus. É o menino mais educado, mais fino, umas pessoas que eu te falo que eu tenho uma admiração muito grande por todo o conhecimento científico, pela prática clínica. Obrigado pela sua amizade, muito obrigado Eu pela te agradeço. participação, viu, meu amigo? E um beijão, viu, Clélia? Parabéns, obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Obrigado, Wesley. Wesley, é o seguinte, semana que vem eu vou estar aqui, sabe com quem? Doutora Emília Gadelha, tá? Olha, que Vamos, responsabilidade, hein? vamos estar falando sobre Marcos oncologia Ozônio. integrativa. Ah, tá. Pensei que ia falar de. Vai falar de quê? Vamos falar sobre a parte da oncologia integrativa, práticas integrativas como ozônio, algumas coisas também que beneficiam os Perfeito. pacientes com câncer, né? Não Então, acho que vai poderia, ser bem importante. não poderia ter uma pessoa melhor para chamar para falar de ozônio, a pessoa que mais sabe no Brasil. E assim, é uma médica detetive. Aquela ali sabe Aquela pra dali, caramba. E não só isso também. Ela, assim, os pacientes mais empipinados, ela resolve, viu? Ela consegue resolver, né? quando tá bagunçada, a gente grita que é ela, né? Exatamente. Você não sabe o que é, até porque não é o perfil dos nossos pacientes, né? O perfil do nosso paciente é mais a questão de qualidade, Ah, envelhecimento saudável, prática do esporte, emagrecimento. Então, realmente, ela já gosta da linha mais patológica, né, de doença. isso, Pô, que legal. Com certeza eu vou estar assistindo, viu, meu amigo? Parabéns é mais uma isso. vez. Sucesso, viu? Obrigado. Obrigado por tudo, tá, gente? Obrigado por todo mundo que participou. Gratificado aí mais um pouquinho. É gratificante estar com vocês mais uma vez. E obrigado, Wesley, por participar desse Dr. Ribas Convida junto comigo, tá bom? Um Valeu, grande meu amigo. abraço, Um grande tá? abraço. Manda abraço para Fica com todo Deus. mundo aí da sua clínica, que o seu pessoal é 10, viu? Você aí também, E você aí pra cá. tá, como é que é? Manda um beijo aí pra esposona. Tá bom, ela já tá aqui, ela tá assistindo, ela tá assistindo. Pode deixar, recado dado, viu, meu amigo? Até, ela deu até palminhas aqui, ó. Um beijo, viu, meu amigo? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, fica com Deus. Obrigado, tchau, tchau.